eu com a minha madame, o que eu faço? Para dar uns agarros, uns beijos, uns amassos. Para treinar como é que faz criança. O que eu faço? Se as crianças entram no quarto, se vira. Eu tenho minhas técnicas. Os meus jeitos, os meus dias, os meus horários. Me viro. Mas eu não é porque eu tenho criança pequena que eu vou esquecer da minha mulher. Nem ela de mim. Entende? Sou pai, ela é mãe, mas eu sou marido e ela é esposa. Dá-se um jeito. Porque o dia que esses dois foram embora, eu não quero estranhar a cara da minha loira. Eu quero falar para ela, enfim sós. Coisa boa. Gente, essa fase da vida eu vou falar um pouquinho das características emocionais, familiares, depois a gente entra no texto bíblico. Tem uma grande ameaça. O que é a ameaça dessa fase dos filhos? Lançando os filhos no mundo e seguindo em frente, você, pai e mãe. Caso dos filhos não conseguirem se tornar independentes no momento adequado. Se você tem que mandar o filho embora, como que você vai mandar? Se o rapaz não se sustenta, não tem trabalho, não tem estudo, não tem profissão. Como que vai mandar esse homem embora? Essa jovem embora? Às vezes é mais fácil mandar os meninos, as meninas é mais difícil, fica na aba do pai. Jovem adulto solteiro. Ah, cara desse. Olha, gente, quando eu achei essa foto, eu falei que é o cara. Barbudo, descabelado e bolso vazio, né? Bom demais. Tudo de bom. Aí você vai ficar mantendo esse cara lá em casa, no tablet, no sofá, marmanjo, ou assistindo TV o dia inteiro. É crise total. É um desespero para o pai. Ô filho, você vai fazer faculdade? Pai, não sei. Ô filho, não vai trabalhar? Não tem emprego. Dá um desgosto, um desespero. Tem gente da minha família passando nessa fase. Não quer trabalhar, só quer no videogame, no computador, no tablet, no celular. Os privilégios eles querem. Os deveres, nada. Isso daqui, irmãos, é crise para os jovens solteiros, mas é uma crise, falando hoje, para a cabeça dos pais. É uma crise na cabeça do pai que vê o filho jovem não se tornando adulto. Eu falei isso um pouco semana passada, é na hora do pai falar um pouco mais grosso com esse barbudo. Até porque ele já não é mais criança. Falar meu filhinho, minha filhinha, nessa hora só vai atrapalhar. Saída de casa com maturidade. Em João capítulo 2:5, ela disse, façam o que eles vos mandar. Os irmãos, temos que sair de casa com maturidade. E esse texto de Maria falando de Jesus, ela reconhece a autoridade espiritual no Filho de Deus, mas a missão de Jesus é uma mãe falando, ele é responsável pelos atos dele. Ele sabe o que faz. Pergunta para ele o que ele vai fazer. Olha só, que mãe inteligente, que confia na atitude do filho. Façam o que ele vos mandar. Mas a senhora é a mãe. Lá em casa eu sou mãe. Ela poderia dizer, mas aqui ele está cumprindo a sua missão. Interessante isso. Maria vê naquele momento do primeiro milagre de Jesus, que era a hora de ele voar. É o seu momento, meu filho. Aqui é a sua hora. Vá e faça o que você tem que fazer. Ô filho, quer uma ajudinha? Esse negócio de vinho, de cozinha com a mamãe. Quer alguma receitinha? Olha a Maria querendo dar pitaco na receita do vinho de Jesus. Né? Não. Não foi essa mãe. Um outro texto muito famoso e conhecido, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. O texto meu preferido. Isso para mim é um texto que demonstra a maturidade do filho. Filho, deixa
Falamos semana passada o que é o deixar, espiritual, física, emocional, financeira, todos os quesitos. Então, deixar. E o filho vai, aqui uma foto ilustrativa muito boa, um casalzinho saindo, andando, vai, para deixar. Mas, gente, deixar é uma coisa complicada. Porque a saída de casa tem que ser uma saída com bênção dos pais e com maturidade. Mas nem sempre encontramos isso. O nosso texto 28, Gênesis 28, de 1 a 3, sempre pegando a família de Abraão, Isaque e Jacó, como nossa família de referência, diz então em Gênesis 28, de 1 a 3, então Isaque chamou a Jacó, deu a sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Aqui nós temos uma parte desse quesito nosso. Deu a sua bênção e lhe ordenou. Isaque abençoou Jacó e fala, vai filho, você tem minha bênção. Nisso foi legal. Jacó saiu com a bênção, mas não de uma forma sadia, completa, porque quem se lembra da história, ele saiu fugido para não apanhar ou morrer pelas mãos do seu irmão Esaú. Por causa do rolo do roubo da primogenitura, roubou a bênção do pai, enganado, enganou seu pai, e essa família é uma família cheia de enganos. Um dia você leia o texto, leia essa família. Jacó quer dizer o enganador. No ventre já ele estava enroscado no calcanhar do irmão. Veio, roubou a primogenitura, roubou a bênção do irmão. Depois lá é quando ele vai se casar, Labão enrola ele, engana ele. Com o casamento de Lia, Raquel. Quanto engano, quanta mentira. Uma família baseada em enganos e mentiras. E ele saiu por culpa do seu atrapalhado aí. Então, ele não saiu com a maturidade pronta. Ele não estava pronto para sair. Uma segunda ameaça. Falso lançamento. Jovens adultos se casam precipitadamente. Ou fogem de casa por dificuldades encontradas no relacionamento com os pais. Você já viu isso? A minha sogra casou com meu falecido sogro, fugida. Fugiu, voltou casada. Quantos nós não vimos isso? Se tivesse tudo bem, com a bênção do pai, não precisava ter fugido. Concorda? E às vezes a gente vê tanto problema num casamento de jovens que fugiram, porque apanhavam dos pais alcoólatras, pai alcoólatra violento, mãe muitas vezes na prostituição, forçando o filho a se prostituir, e a filha, eu não aguento mais essa vida, eu quero arranjar um homem, quero fugir daqui. Ela casa não porque vai tudo bem, ela casa porque vai tudo mal. Ela não casa porque vai tudo bem, ela casa porque vai tudo mal. E aí, um casamento que começa assim, vai de que jeito? Saída precoce pode trazer traumas e transtornos na família. Diz o nosso texto. Jacó volta para se retratar com Esaú, com muitas mágoas e dores a serem perdoadas. Ele ficou com medo do reencontro. Jacó teve problemas lá para casar com a mulher que ele queria, também foi enganado, mas um grande problema da saída dele foi o relacionamento com o irmão. O grande problema do sumiço dele, mesmo com a bênção de Isaque, foi o relacionamento. E fugir de casa, ele ficou muito tempo longe.
Os irmãos Esaú e Jacó se reencontram, mas também os pais com o filho e netos e nora. Jacó, quando volta rico, muitos animais, carros, empregados, mais de uma mulher na época, filhos. Agora eu te pergunto, você, vovô Isaac, você, vovó Rebeca, não conhece os netos. 20 anos longe, um filho de casa. É gostoso? Você pensar que o teu filho você abençoou e mandou embora, mas no momento impróprio, numa circunstância imprópria. E aí você agora vai ter que amargar vovô, vovó. Você não conhece seu neto. Quando Jacó volta, gente, ele volta com todo o medo do irmão Esaú o matar, mas ele volta para reencontrar não só Esaú, mas toda a família. Ele estava longe dos seus mais próximos, pai, mãe, irmão, sobrinhos. Vai pensando em quão confuso foi essa saída de Jacó. A saída precoce, dor e sofrimento de José pela saída precoce. José foi para o Egito. Mas analisando a família de José, ele saiu porque os irmãos o venderam como escravo e ele foi. A gente sabe, lendo o texto lá na frente, que Deus usou tudo isso para o seu bem e o bem da sua família. Amém? Mas pensando e analisando a família, agora Jacó experimenta na pele. Olha, gente, isso é emocionante. O filho que fugiu, que sumiu, e ele já foi um filho fugido. E agora ele sente a dor de pai, vendo José sumido. Jacó sumiu e deixou seu pai triste. Agora ele, sendo pai, vê José sumido. E José vai para o Egito, e lá ele sofre, passa muitos problemas. Mas não só sofreu Jacó, o pai, não só sofreu a mãe, não só sofreu o filho, os próprios irmãos que o venderam sofreram. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Quando eles vão ao Egito buscar comida, e o José dá aquele lobby nele, mais um engano, coloca eles como espiões e prendem, aí eles sentem o quê? Aquilo que nós fizemos. Gente, um pecado escondido, parece que fica martelando na cabeça, enquanto ele não é resolvido. Anos e anos se passaram, e os irmãos ficaram com aquilo na cabeça. Tristeza e angústia para toda a família. Jacó e Raquel não cuidaram dos conflitos entre os filhos, mas proporcionaram ainda mais ciúmes, tendo preferência entre os filhos, especialmente por José. Jacó prefere José, assim como Rebeca preferia Jacó. Outra coisa que se repete nessa família é essa questão de preferência. Problemas terrível entre os irmãos. Ainda seguindo nessa. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, essa parte é quando os irmãos voltam do Egito e contam para Jacó. Jacó, José está vivo. José está no Egito. Então diz assim o texto. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros, ele Jacó,
os carros que José enviaram para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Só revive quem estava morto. Qual era o sentimento do coração de Jacó enquanto seu filho José estava sumido ou dado como morto? O seu coração morreu. Interessante isso. Saída precoce de casa causa transtornos que a gente não sabe o que pode gerar. Só para aquele que saiu? Talvez não. Talvez para outros. Ponto 3. Dor e sofrimento de José expresso no nome dos filhos, especialmente Manassés. Diz o texto, Gênesis 4, de 12 a 21. Antes do ano de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O que José sofreu? José sofreu lá no Egito, escravo, enganado pela mulher de Potifar. Não, ele está falando do sofrimento que ele vivia na casa dele. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. A dor que os irmãos causaram a ele, ele queria esquecer. Então, quando vem Manassés, o filho, o primeiro filho, isso deu um ânimo para ele, falou: daqui para frente é um marco. Manassés é um marco na vida de José, onde ele quer esquecer as dores sofridas à casa do seu pai. Outro que saiu precoce, filho pródigo. Dor e sofrimento por uma saída precoce, carregada de ilusões, enganos. Esse aqui não saiu por causa de um casamento precipitado, mas saiu por causa de uma vida de ilusão. Filho que some de casa. Complicado demais. Sofrimento para um pai que ficou esperando. O texto do pai, com os braços abertos, correu, o senhor, talvez já de idade, correndo. Coisa absurda para a época. E aqui eu quero fazer uma reflexão. A porta da reconciliação nunca, no singular, né, nunca deve estar fechada. Deus, no amor de Cristo e ação do Espírito Santo, quer unir e restaurar os lares separados, os lares destruídos pelas ilusões e desilusões e enganos do diabo na vida de muitos, especialmente os jovens. Vou sair. Eu tinha uma besteira quando era mais jovem, que eu queria sair para morar sozinho no apartamento. Graças a Deus eu nunca tive condição disso. A gente brinca com o ditado popular, Deus não dá asa à cobra, né? Graças a Deus, Deus nunca permitiu que isso acontecesse na minha vida. Ficar longe dos meus pais antes que eu tivesse maturidade para isso. Lançando os filhos e seguindo em frente, tem que ser um lançamento de vitória. Quando você jogar o seu filho no penhasco, tem a história do passarinho, da ave que joga o filhinho no penhasco para ele voar, tem que ser um lançamento de vitória. A família deve buscar ansiosamente o momento de lançamento dos filhos de casa, como um processo vitorioso, esperado, equilibrado, cheio de alegria, tendo sempre o temor de Deus e responsabilidade em tudo que faz, gerando filhos para o crescimento e maturidade adulta. Gente, o casamento, quando você chora de entregar o seu filho no altar, a sua filha, você chora por quê? Muitos motivos, eu acredito. Pela realização de um sonho do seu filho, da sua filha. Você se alegra com a alegria deles. Mas eu queria dizer que
também é uma alegria para você, pai, entregar o seu filho e sua filha no altar, porque a vitória é sua também. Concordam comigo? A vitória de um processo de que você educou e agora está sendo promovido. Você gerou uma nova família através do casamento dos seus filhos, e isso é vitória para o pai. Tem que ser uma celebração. Casamento é festa, é celebração. Festa é de coisa boa. Se comemora coisa boa. Tem a cerimônia na igreja que é um culto de celebração também pelo casamento que já ocorreu no cartório. Aí tem uma outra festa da comilança. Tudo isso é festa para quê? Para agradecer a Deus por um momento vitorioso. Casamento tem que ser vitória dos filhos e vitória dos pais. Porque cumpri a minha missão, cumpri o meu dever. Olha, meu menino virou homem. Olha, minha menina, uma mulher adulta, pronta para ser mãe de família. Olha que coisa linda, gente. Isso é alegria para os pais. Então é processo que, seguindo tudo. Já pensou? As coisas sendo atropeladas, os processos da vida sendo atropelados, e você não poder comemorar um dia de casamento do filho? Que triste, ruim. Curando dores de pais e filhos, Gênesis 50, de 15 a 17. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Esse aqui é texto bem avançado no texto. Toda a família de Jacó e os irmãos, tudo habitando no Egito. E aí Jacó já morto. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Pensa no coração de Jacó, que morreu, viu os filhos bem lá no Egito, mas não viu uma palavra de perdão. E ele tinha no coração: diga a José que perdoe seus irmãos. Eu busquei no texto daquele encontro de José com os irmãos, naquele texto muito lindo, que Jacó chora e grita: eu sou José! E os irmãos se prostram, cumprindo o sonho e a visão que José teve. Naquele texto não tem uma palavra de perdão, só uma revelação. Sou eu, tcharam. Mas não, eu te perdoo. Única palavra maravilhosa que tem naquele texto, e fala: não se preocupe, porque Deus me enviou aqui, na frente de vocês. Vocês foram usados por Deus para me enviar ao Egito. Mas não tem uma palavra, eu te perdoo. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. Aqui não é aquele prostrar de reconhecer, assustado como no primeiro. Aqui já é a atitude de pedir perdão. Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Não vou condenar vocês, né? Isso que ele está dizendo. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles.
Não temos uma palavra específica de perdão, mas essa expressão final, assim os consolou e falou segundo ao coração deles, nos dá a entender isso, que houve paz, consolo, ação do Espírito Santo de Deus, apaziguando. Porque eles estavam lá, até um bom tempo, mas não tinha trabalhado as mágoas. Infelizmente, esperou Jacó morrer para trazer essa revelação, um desejo do pai. Eu vou, mas peça para José, vão se reconciliar com seu irmão. Curando dores de pais e filhos, somente através do perdão, né? Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Essa é a ação de perdão de José. Também em João 8,11, nem eu também te condeno, disse o Senhor Jesus, vai-te e não peques mais. Aqui também nós não temos uma palavra específica, eu vos perdoo. A mulher adulta, Madalena, nem eu também te condeno. Os homens aí que diziam que ia te matar, jogar pedra no você, cadê eles? Não ficou nenhum? Só tem eu e você agora aqui? A rodinha se acabou? Então tá bom, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Perdão é melhor do que condenação. Família muitas vezes tem coisa errada, e muitas vezes na hora da reconciliação há muita mais acusação do erro do que palavra de amor e perdão. Só aponta a ferida, só fere mais. E às vezes de tanto ferir e cutucar mais a ferida, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Nem fala no problema. Não toca no assunto. Diga, perdoa. Não é esquecer, é apagar. Zerar. Porque esquecer um dia, vai que lembra, né? Vai que lembra. Então não esquece não, apaga. E nem põe pedra em cima, porque vai que rola. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nessa fase de lançar os filhos e seguindo em frente, é o momento da libertação. Momento do casal, momento de aproveitar o que não deu tempo, nem condições para fazer uma lua de mel ou uma nova lua de mel. Vai viajar, curtir teatros, restaurantes, estar a sós o casal. Eu ainda tenho que ter uma segunda lua de mel, porque a minha foi muito desastrosa. Foi uma aventura louca, que teve mais aventura do que mel, mais história engraçada para contar do que mel para se alegrar. E eu preciso de uma segunda lua de mel, que a primeira foi falsificada. Sonho com esse dia. Irmãos, temos que pensar que é um momento de libertação, não libertação de um mal, porque filho não é mal. Mas lançar os filhos é o momento de libertar o casal da correria, libertar o casal de acordar cedo, de dar mamar, de trocar fralda. O pai se preocupa com o horário que o filho chega. Querendo ou não, depois de casado, isso eu acredito que não acaba, mas ameniza muito. Porque você não sabe nem que hora que saiu, nem se saiu. Você não sabe. Ele está na outra casa, na outra cidade. Você não sabe onde ele está, então. Esse negócio de horário. Ó, marido falando para a mulher. Olha lá. Epa! Olha lá, chegou. Olha o barulho da porta. Mãe conhece as pegadas do filho batendo o pé. Chegando. Aí essa tensão de que hora vai chegar? Acabou. Dorme tranquilo. Não tem despertador. Gente, é um momento de alegria. Então tem gente que não sabe envelhecer porque não sabe alegrar-se com o que Deus está te dando. Tempo de mais intimidade, privacidade. Não tem mais criança para cuidar, investir nos hobbies. Ou uma outra carreira profissional mais prazerosa. Talvez você já se aposentou. E aquele trabalho árduo, cansativo, acordava cedo, varava a noite, e encontrar plantão não é fácil, né, irmão? Mas agora pode encontrar uma outra coisa.
Talvez você trabalhou, tem muita gente que, infelizmente, trabalhou por obrigação, por dever de sustentar o lar, mas não por ter encontrado uma profissão prazerosa. Agora é o momento. E ainda com vigor, e a nossa medicina tem contribuído para isso, aposentar aos 60, 65 com muito vigor. Meu pai está com 72 e está trabalhando nessa segunda profissão. Meu pai se encontra nessa situação. Se alegrava muito da profissão anterior, que ele se aposentou como professor e diretor de escola. Mas hoje ele faz uma outra coisa, que ele gosta de conversar com gente, sair pela cidade e agora é corretor de imóveis. Não vende muito, mas conversa bastante. Pelo menos está fazendo uma coisa descompromissada. Vendeu, não vendeu, amém. Tranquilo, coisa boa. E vamos concluir, irmãos. Deixar algumas perguntas para a gente refletir. O casal está se preparando para viver sozinhos? Tem que se preparar. Emocional, financeiramente para lançar os filhos, sem se estranharem. Chega lá no futuro, quem és tu? A casa é minha, quem é você? Mas tendo vitória na nova fase, sozinhos, novamente. Que alegria. Se a gente não se preparar, igual uma aposentadoria, né? Você não tem que pagar para se aposentar no futuro. Para você curtir você, o cheiroso e a cheirosa. No futuro, tem que se preparar antes. Porque pode ser que dê choque depois. Não é do choque bom, não, é do choque ruim. Você, pai e mãe, estão trabalhando para que seus filhos saiam de casa com maturidade e fé? Tem muita gente estruturando o filho para sair com maturidade. Homem! Esquece a fé. Porque se teu filho pode ser um bom profissional, mas se ele se esquecer de Deus, ou a mãe se preocupa muito com a igreja, filho na igreja, ensina a criança no caminho da ideia, mas ele não se amadureceu. É um menino de Deus, menino de bom caráter, mas não progride. Então, acho que esse é o foco dos pais na vida de lançar os filhos, com maturidade e fé. E aqui uma coisa que me preocupa muito. Você, pai e mãe, estão concedendo a bênção para a partida de vossos filhos? Ou estão proporcionando condições que os levarão a sair às pressas? Aqui eu pergunto aos pais, você está ajudando o seu filho a sair na bênção ou ajudando para ele sair fugido? Porque não aguenta mais viver do mesmo teto que você. Já pensou nisso? Será que meu filho está casando porque ele amadureceu? Ou ele está casando, ou ele está fugindo? Aquela história do fugir. Se os filhos fogem da presença dos pais, é problema. E é hora de nós orarmos e suplicarmos a Deus.